Você sabe o que é regionalizar um país, uma região, um estado, uma cidade, enfim? Você sabe o que é regionalizar? É basicamente criar regiões. Ou seja, você selecionar pedaços do espaço segundo algum critério. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que eu vou selecionar dentro de uma área municipal alguns trechos dessa área que eu tenho mais floresta e outros trechos que eu tenho mais cidade, né? Construções, ruas, tudo mais. Então eu vou criar duas regiões, uma região mais arborizada e uma região mais urbana. Isso é o ato de criar regiões e normalmente órgãos públicos ou mesmo empresas criam regiões ou setorizam, né, certos espaços para facilitar o controle, a gestão desse espaço. Esse é o processo de regionalização e a gente vai falar um pouquinho das regionalizações no Brasil agora. A primeira regionalização que a gente vai falar é a do IBGE, que é bastante conhecida, que a gente usa bastante, às vezes até sem saber que é feita pelo IBGE, mas eu vou primeiro contar uma historinha sobre o processo do IBGE criando regiões para o Brasil. Essa regionalização que a gente usa hoje, que é de 1988, não foi a primeira. O IBGE é um órgão público, já um pouco mais antigo, ele é já da primeira metade do século XX, e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele, entre outras coisas que ele faz, ele tem também por missão entender o que está acontecendo no território nacional e propor políticas públicas para os órgãos de governo, seja o governo executivo federal, seja o governo dos estados, seja governos municipais. Então o IBGE ele tem essa preocupação. E ao longo do tempo, o IBGE foi criando certos padrões de regionalização no Brasil para atender a essa demanda de mostrar para os governantes como eles deveriam usar o espaço territorial brasileiro. Só que conforme as demandas brasileiras foram mudando, o IBGE também foi criando regiões diferentes. E aí a gente chega então à regionalização de 88, que vamos entender primeiramente, por que essa data? O que tem de mais nessa data? Essa é a data da Constituição que foi escrita após o processo da redemocratização do Brasil. Então é uma data política também. E aí o IBGE, nesse momento, um novo Brasil democrático, pós-período de regime militar, aí o IBGE cria uma nova regionalização a partir de alguns critérios. Vamos lá. Primeiro, ele vai aproveitar, em parte, o trabalho que já tinha sido feito na regionalização dos anos 60, levando os aspectos socioeconômicos aí também das partes do Brasil. Já vou falar um pouquinho mais disso daí. Outra característica do IBGE, desde as primeiras regionalizações que o IBGE fez, foi levar em consideração os aspectos naturais. Como assim? Clima, vegetação, hidrografia, relevo. Então, os aspectos que caracterizam a natureza brasileira. E, por fim, como é um órgão de governo, com essa preocupação de criar dados para os governantes, é importante também que o IBGE leve em consideração as divisas políticas, sejam limites entre municípios, divisas entre estados, para aí sim compilar um conjunto de dados, de informações que vão para os respectivos governantes. Tudo bem? Muito bem, voltando agora à questão dos aspectos socioeconômicos, tem uma região em específico que ela é muito importante para a gente entender esse critério aqui do IBGE na regionalização de 88, que é a região sudeste. Olha só, vamos dar uma olhada aqui. E aliás, vamos recuperar quais são as regiões ou macro-regiões segundo o IBGE. A gente tem aqui a região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sul do Brasil e região sudeste. A região sudeste ela aparece na regionalização dos anos 60. Final dos anos 60, o que está acontecendo no Brasil? É aí que a gente tem que estar entendendo um pouquinho mais do como é organizado esse processo de regionalizar o espaço nacional brasileiro. Nos anos 60, o Brasil estava vivendo um momento de crescimento da industrialização. E a industrialização, obviamente, ela vem junto com um processo de urbanização, aumento da população das cidades. E especialmente, né, essa região aqui, ela começa a ter muita relação entre si. O estado de São Paulo, né, puxa um processo de urbanização, um maior aumento das cidades, principalmente aqui a cidade de São Paulo e o seu entorno. Mas, para a gente pensar em industrialização no Brasil, a gente tem que pensar também um pouco da região que passou a ser chamada região sudeste. Porque veja,
Normalmente é pensado no estado de São Paulo como região, como estado, melhor dizendo, mais industrializado, no processo lá dos anos 50, 60, 70 até agora. Porém, a gente tem que lembrar algumas coisas. Por exemplo, para que houvesse essa industrialização do estado de São Paulo, era necessário, por exemplo, a questão da matéria-prima de produtos minerais. E o estado, por excelência, mais fornecedor de matérias-primas no sentido de produção mineral, sempre foi Minas Gerais. Então, Minas Gerais sempre foi colocado aí como um estado de grande fornecimento de matérias-primas, principalmente minerais metálicos, né? Então, ferro, manganês, você tem ali grandes mineradoras, a exemplo da Companhia Vale do Rio Doce, hoje a Vale. Legal? Agora, parte dessa produção mineral de Minas vem para o estado de São Paulo para compor, né, a matéria-prima base para as siderúrgicas, metalúrgicas aqui da região do entorno da cidade de São Paulo. Mas uma parte vai também para o Rio de Janeiro, para a Companhia Siderúrgica Nacional, outra empresa que foi fundada como estatal, depois foi privatizada. Lembrando também que quando essa regionalização foi desenvolvida lá atrás, a cidade do Rio de Janeiro ainda era capital do Brasil. Então havia ali também a questão da gente ter São Paulo como um centro econômico, mas a cidade do Rio de Janeiro como um centro político brasileiro e também populacional fundamental para entender o desenvolvimento econômico dessa região. Agora, o Espírito Santo está aqui por quê? Né? A gente tem que entender também o papel do Espírito Santo para compor essa regionalização. A gente tem que observar que o Vale do Rio Doce, que é um rio que nasce lá no estado de Minas Gerais, ele vai se desenvolver até a foz do Rio Doce, que está justamente no estado do Espírito Santo. Então, como aqui na região do Vale do Rio Doce, no Alto Rio Doce, você tem lá as principais áreas de exploração de minério de ferro, entre outros minerais, esse mineral aqui, para ele poder ser deslocado para ser vendido no exterior, ele precisa chegar até um porto. E o porto que foi construído pela Companhia Vale do Rio Doce foi justamente o porto na cidade capital do Espírito Santo, em Vitória, né, chamado Porto Tubarão, porque está ali numa das praias da cidade de Vitória. Beleza? Assim a gente consegue entender também o papel do Espírito Santo aí, compondo, né, esse grupo que vai formar o Sudeste brasileiro. Beleza? Então essa região sendo aí o que na época era chamado de coração econômico do Brasil. É claro que hoje, quando a gente pensa em economia brasileira, a configuração é muito mais variada, porque houveram aí outros processos de desenvolvimento econômico. Hoje o Sudeste tem um papel muito importante com o agronegócio, o Nordeste brasileiro, principalmente nas áreas mais litorâneas, teve um processo de industrialização fortíssimo também, né, um pouco mais recente. O Sul tem ali um papel econômico muito importante, principalmente ligado aí ao desenvolvimento do Mercosul. Enfim, o Brasil hoje é muito diferente do que foi pensado lá nos anos 60, 70, 80, mas ainda assim essa é a regionalização que a gente mais usa até os dias de hoje. Legal? Próximos vídeos a gente vai falar de outros modelos de regionalização brasileira. Até mais!